que você precisa saber sobre as mudanças. O que você não precisa saber, você não vai aprender aqui, porque eu não quero poluir a sua mente. Todo mundo que já estudou pelo menos um pouquinho comigo sabe que a minha maior bandeira de todas é economizar fosfato. Sempre falei isso desde 5 anos e meio atrás. Então eu não vou ficar aqui enchendo sua cabeça, aterrorizando aqui que tem um monte de coisa que mudou não, tá? Vou focar aqui nas mudanças essenciais que vão fazer a diferença na sua vida. Basicamente, o PTI está querendo crescer no mercado. E eu falo porque eu estou para fazer uma... Não estou prometendo nada, né? Mas eu estou com acesso ao PTI Oficial Brasil. Então eles estão querendo crescer, estão expandindo, estão crescendo, estão querendo mais mercado, né? Competir com o IELTS, de igual para igual. E aí você imagina os caras fazendo marketing para as universidades, começar a aceitar, né? E aí você é o chefe lá da faculdade, lá de Harvard. E aí chega o cara do PTI e fala assim, eu quero que você comece a aceitar a minha prova. Eu falo assim, não, beleza, vou considerar aqui. Você joga no YouTube, template, truque, dica, macete, como enganar o PTI, como tirar a nota boa com inglês ruim. Aí você não fica com moral, né? Então eles estão querendo cercar isso, com o único intuito de crescer. Dois conceitos para você não esquecer nunca mais. Uma, realmente vai precisar um pouco mais de inglês, propriamente dito. Eu sempre falei, tem 5 anos e meio que eu ensino a prova e eu sempre falo para todo mundo que inglês é um músculo que tem que ser trabalhado todos os dias. Eu sempre falei isso. Mesmo quando funcionavam os truques, agora então eu vou continuar falando. Então não tem nada de novo até aí. E o resumo é que são 2 questões novas e algumas coisinhas relevantes por dentro e outras coisinhas que não são relevantes. Eu já vou começar com as 2 questões importantes, tá? Mas tudo é importante no final e eu vou liberar aqui os links oficiais e material gratuito atualizado para você baixar, que você vai ter o guia definitivo, revisado em julho de 2025, né, com as atualizações de agosto de 2025, o checklist de sua prova e a planilha das questões, que eu vou explicar aqui como que vai funcionar. Então são 3 materiais, você pode ter gratuito, é só me mandar mensagem ou clicar no link da descrição do vídeo aqui e já baixar. Mais 2 questões novas, que na verdade é só uma. E ela parece com uma que já existe. Tô sendo bem direto aqui com vocês. E eu sempre, desde 5 anos e meio atrás, eu sempre confrontei algumas informações oficiais. Então ao longo do vídeo aqui vocês vão ver que eu vou falar o que é informação oficial e qual que é a minha opinião sobre isso. Qual que é a minha pitada de sal, o que eu acho baseado na minha experiência empírica da prova. Tanto teórica, que eu tenho acesso aos caras oficiais do PTI, e também empírica, que eu já fiz a prova 10 vezes. E as 2 questões novas, que na verdade é uma. Porque 2 questões novas. Respond to a situation, que eu vou explicar aqui, e summarize group discussion. Respond to a situation já existia. Já tem no programa, já tem aluno que está indo para o Canadá que já tinha que estudar essa questão. Então, na verdade, não é nova, já está masterizado. Tem o método e a galera está passando. Inclusive, eu fiz live recente com uma aluna que está indo para o Canadá, que fez a prova ainda do Brasil, passou de primeira, tirou notão e vai voar lá no Canadá. Já chegar com a vida resolvida lá. Muito top. Que, inclusive, tá na playlist aqui do YouTube. Mais de 100 pessoas que eu pessoalmente entrevistei. Pessoalmente não, né? Online que eu entrevistei para saber o que a pessoa fez de bom que ela passou da prova, tá? Então essa questão já tá masterizada, não tem nada de novo. Nada de novo. Segunda questão. Summarize Group Discussion. Aí sim, é uma questão nova. Que é, basicamente, para quem já está familiarizado com a prova, né? É basicamente um retail lecture grande. Basicamente isso. Para quem não está familiarizado, o que você tem que fazer? Resumir um áudio. Falar o resumo de um áudio. Comigo é tudo muito simples. Comigo é tudo simples. Não quer dizer que seja fácil de executar. Mas o conceito é simples. Você vai escutar um áudio, são 3 pessoas falando, você vai anotar e depois você vai resumir. Que é a grandiosidade dessa questão. Que eu tenho que começar a fazer também, que é uma questão nova para mim, eu também estou um pouquinho ruim nela ainda. O áudio é grande e a sua resposta, teoricamente, também é grande. O áudio são 3 minutos, não tem nenhum outro áudio no PTI que são 3 minutos. Então, um áudio bem grande. O que eu senti quando eu estava começando a fazer essa questão é que as pessoas estão lá balangando beijo, você começa a viajar. A minha dislexia mental, né, começa a devagar aqui nos meus problemas da vida. Eu falo assim, Bernardo, consciente, você está fazendo uma questão, né? E aí fica meio assim. E depois, teoricamente, são 2 minutos para você falar.
Mas meus alunos sabem que a gente nunca fala o tempo total que eles dão pra gente falar, né? Se você olhar na diretriz oficial do PTI, você vai ver que nas outras questões do speaking, você tem 40 segundos para dar sua resposta. Meus alunos sabem que não precisa disso. A partir de 25, 30 segundos, sua nota é a mesma merda para todo mundo. Então, para que ficar gastando fosfato à toa? Lembra da minha mentalidade, né? Economizar fosfato, tá? Ser mais eficiente, achar o ponto ótimo. Acho que é porque eu sou engenheiro. Quem nunca viu aquele gráfico assim, né? Eu quero aquele ponto ali, que é o ótimo. O maior resultado, maior nota possível, com menor esforço. Basicamente isso. Essas são as duas questões. E aí, duas coisas que eu, humildemente, vou ter que descobrir. Vou ter que masterizar, inclusive eu vou marcar minha prova nova. Duas coisas. Uma, qual que é a ordem de prioridade dela, apesar que é irrelevante, porque eu vou explicar aqui. Quase irrelevante. Só agora são 22 questões. Eu coloquei ela na prioridade, isso aqui vocês vão ter, tá? É o material revisado que eu fiz. É só clicar no link da minha bio aqui ou me mandar um direct, tá? Você vai ter esse material aqui, revisado já. Eu coloquei ela como 8º e 9º lugar. 8º e 9º. Se é 8º e 9º, 9º, 10º, 7º, 6º, 5, 4, né? Basicamente irrelevante, porque tá dentro da top 10, tá dentro da primeira metade. Então, é pra dar atenção. Faz parte das questões importantes da prova. E eu vou explicar por quê que eu coloquei nesse ranking. Talvez não seja exatamente isso, eu sou humilde. Eu nunca falei que eu sou o fodão, master, de que eu sei tudo do PT. Porque tem coisa que não tem como saber. Tem como se cercar, tentar ali na tentativa e no erro, ser criativo ali, né? E definir o método. Mas é irrelevante. Por quê? Porque tá atento à top 10. Não só meus alunos, vocês também já devem, quem não é meu aluno tá assistindo aqui, deve saber que eu já falei isso, das top 5 top 10. Né? Você tem acesso a isso aí de graça. Realmente, se tiver nas top 5 é ainda mais importante, mas as top 10 é tudo importante. Eu quero que você estude todas. E não só as top 10. Depois, a segunda metade da prova tem as medianamente importantes e tem os patinhos feios. Que de fato você não vai ficar gastando horas. O nosso maior ativo hoje em dia é o nosso tempo. Você não vai ficar queimando preciosas horas de estudo com os patinhos feios. Mas, 2 insights aqui, ó. Se você precisa de tirar nota alta, quanto mais você tirar melhor, que é o Skilled Visa, ou se seu inglês não é tão bom, catar uns milhozinhos ali, catar uns pontinhos nos patinhos feios, ajuda, não atrapalha e no mínimo ajuda um tiquinho. Tem que catar milho. Né? Na época de vacas magras, você tem que catar milho. Então eu queria que você estudasse tudo, mas a intensidade é diferente. Resumindo, você tem que masterizar todas as 22 questões, com feedback para você saber o que está dando certo e o que está dando errado, porque você não pode confiar friamente no API ou em qualquer outro aplicativo que existia aí na face da Terra que não tenha a logo oficial do PTI. Eu não acredito, tá? É uma cópia, não é fidedigno a caixa preta do PTI, porque senão eles perdem mercado. Beleza? Esse é o grosso das questões. Detalhe, as outras 20 questões permanecem iguais, só que com um detalhe, que é, talvez é divisor de águas, tá? Que inclusive eu vou reformular meu programa inteiro. Inteiro não, essas top 10 eu vou reformular. Por quê? 7 questões vão ter obrigatoriamente a revisão de um doutor ser humano. Agora mudou um pouco. É isso que eles estão falando na diretriz oficial. De novembro pra cá, é quase um ano, né? Uns 8 ou 10 meses pra cá, a diretriz é ela, e que tem funcionado com meus alunos. 2 questões, Describe Image e Retell Lecture. Caso você não faça cagada, o computador te dá a nota e ninguém viu, ninguém vê. Essa era a diretriz. Se você fizer cagada, igual eu fiz, eu fiz questão de ir lá fazer cagada para vocês não terem que fazer a cagada de vocês. Não usar o dinheiro de vocês. Eu fui lá, fiz cagada, o que eu imagino, tá? Eu tô sendo humilde aqui, que eu imagino que o computador levantou a mão lá e falou assim, opa, fizeram cagada aqui, eu preciso de um humano. Favor, mandar aqui um e-mail para alguém ver essa questão aqui que eu não consegui decifrar o código aqui não. Aí, provavelmente, um ser humano olhou pra minha questão e fez assim, o que esse cara tá falando, né? E me deu nota baixa no speak. Eu fui lá testar. E aí eu reformulei o método, fui lá de novo e tirei quase total. Aí eu masterizei. Falei assim, beleza, a nossa diretriz com meus alunos é passar despercebido. Fingir de morto. Nem lá, nem cá. Nem cagada e nem 100% improviso aqui de falar realmente as coisas. Então era um meio termo. Passou despercebido, agora eles estão falando que é corrigido pelo ser humano sem dom. Pode anotar aí, tá? As 7 questões, tá? 4 do speaking e 3 do writing. Essas 7 questões, vocês não podem fazer cagadas.
porque vai ter uma camada humana, segundo eles. E eu não acho que eles estão trucando, não. Então eu acho que é verdade, porque eles querem ser cada vez mais uma instituição séria. Anota aí. Describe Image Retail Lecture pode ter a camada humana, que nós estamos tranquilos. Né? Eu já reformulei essas duas questões, eu não vou mudar não, dessa última mudada. Response to Situation e Group Discussion, que é as duas novas. Tá? Essas são as 4 do speaking, que vai ter a parte computadorizada, a parte artificial, né, a inteligência artificial, que é o computador que te dá nota, pronúncia, fluência e entonação. Essa parte o computador te dá. O conteúdo, eu imagino que o computador vai transcrever a sua resposta, vai mandar um texto para um ser humano ler a sua resposta. Por que isso? Isso é uma parte boa do PTI, que eles são inclusivos. Vamos supor que o examinador humano seja indiano. Se ele escuta a resposta de um indiano falando, que a gente consegue reconhecer, né? A verdade é que a gente sabe quando é brasileiro falando inglês. A gente sabe quando é brasileiro falando inglês, quando é chinês, quando é indiano, francês falando inglês, a gente sabe exatamente que é o francês, né? Que ele fala, how are you? E aí se o cara é da mesma nacionalidade que o sotaque, ele pode puxar a sardinha. Ou pode avacalhar, né? Não, brasileiro vai sofrer, tô brincando. Mas pode ter viés. E aí é só a parte de conteúdo que o ser humano vai ver. Que é o que faz a diferença para nós aqui. De template, de falar coisas memorizadas, de falar coisas nada a ver. Por isso que agora eu falei com a diretriz oficial com meus alunos. Temos que falar a verdade. Antes, você pode vasculhar aqui no YouTube, antes eu falava que não temos compromisso com a verdade. Em algumas questões. Em algumas questões até que mantém, tá? Mas essas 7 tem que ter compromisso com a verdade, que o ser humano sabe ver coerência, né? Se o áudio lá falou que a pessoa estava dormindo, se falou que a pessoa estava acordada, você não entendeu o áudio. Então essas 4 e 3 do writing. Summarize written text, summarize spoken text e a redação. Vou ter que revisar isso daí. No geral, vai precisar de mais inglês. Vai precisar de um acompanhamento mais incisivo. Antigamente, eu mesmo falava. Galera, meu programa já teve 4 semanas. Eu falava com pessoas assim, bicho, se você estudar comigo 4 semanas, 1 hora por dia, você passa na prova. Porque era meia dúzia de truque, dava pra fazer muito template, eu resumia de 20 questões, eu falava com você, estuda 7 questões, né? Estuda essas 7, masteriza elas, o resto vai no peito, que você consegue tirar uma nota boa. Agora vai começar a precisar de um pouco mais de acompanhamento mais de perto. Técnicas de inglês, vocabulário, né? Melhorar sua pronúncia, falar, né? Criar frases, coerência, basicamente. Então essa que é as mudanças relevantes. Agora, um pouquinho irrelevante mudança, vou passar aqui rapidinho, tá? Quantidade de questões que mudou, antes era 2, agora era 3, não precisa ficar gastando seu tempo com isso não. Isso aí é para você meio que saber mais pro final dos seus estudos, quando você já tá lá no resumo e mock test. Por agora, se você estiver estudando questão e tal, não fica apegado com isso não, que tem muito barulho na internet, tá? Querendo sua atenção, querendo seu clique, tá? Eu tô aqui na internet, mas eu gosto de ser uma coisa assim, sem a abordagem de notícia, de escândalo, de causar pânico para chamar a atenção. Eu gosto de te inspirar a dormir com o olho aberto. Gosto de que você saia de uma conversa comigo falando assim, 1 hora vai ser eu. O meu objetivo é sempre isso. Outra informação, overlap das habilidades. Tinha questão, exemplo, answer short question. Quem não está familiarizado com os nomes das questões não precisa ficar apegado com isso não. Mas o answer short question era uma questão que valia ponto por speaking e por listening, porque você escuta e fala, agora só vale ponto por listening. Irrelevante. Informação irrelevante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, do YouTube, link oficial dos 3 governos. Austrália, Nova Zelândia e Canadá. É esse site que você vai olhar se você quiser saber qual nota você precisa. Porque agora também tem uma nova tabela. Isso é fora do escopo do PTI. O PTI, se você entrar lá no site oficial deles, tem uma tabela de equivalência das notas. E que, na verdade, se você olhar bem, não condiz exatamente com o site do governo, por exemplo, da Austrália. O governo da Austrália fala assim, ó, exemplo, minimamente, para você submeter a sua expressão de interesse para um visto permanente, você precisa tirar 6 no IELTS, ou se você for fazer o PTI, é 50. Essa é a diretriz do governo da Austrália para mínimo de aplicação de visto. E aí você vai na tabelinha do site oficial do PTI e você olha lá, IELTS 6. Você vai ver que não é 50, é um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da habilidade. Então essa tabelinha não serve para nós. O overlap das habilidades está para você saber exatamente qual questão que ganha ponto. Por exemplo, read aloud. Read aloud
dá ponto pro reading e speaking. Você tá lendo, ganha ponto pro reading. Você tá falando, ganha ponto pro speaking. Agora ele dá ponto só pro speaking. Essa informação pode ser relevante para alguns e pode ser irrelevante para outros. Só é relevante essa informação se você já tiver feito a prova e quiser melhorar a sua nota em uma ou mais habilidade específica. Se você nunca fez a prova, ou se você quer melhorar a sua habilidade no geral, né? Melhorar igual muitos casos. Primeira coisa, se você me mandar que você já fez a prova e me mandar o seu resultado, eu vou olhar lá. Se você precisar de um pouquinho em cada habilidade, você tem que estudar a prova inteira. Agora, exagerando aqui, um exemplo extremo, né? Se você tirou 90 no speaking, 90 no reading e 90 no writing, aí sim, esse overlap faz sentido para você. E 70 no listening, por exemplo. Só falta o listening. Você só quer saber do listening, o resto você já masterizou. Se esse é o caso, que dificilmente acontece isso. Mas só dando um caso extremo para você saber para quem que é relevante essa informação. Aí sim, você pega a planilha de questões que você vai ter junto com o guia definitivo, que o link está aqui embaixo, né, para você baixar gratuitamente no seu e-mail, vai ter lá uma planilha de questões. Aí você filtra o listening e você já vai ter a lista de questões com a ordem de prioridade de todas as questões que pontuam para o listening. Entendeu? Você já vai ter ali imediatamente com 2 cliques, né? Só clicar no listening, filtrar quem tem o xizinho, você vai ter lá a lista já na ordem de prioridade de todas as questões que pontuam para o listening. Você já tem o seu plano de estudo ali. Então esse é só para essa galera que faz sentido isso. Basicamente, vou resumir aqui, ó. Precisa-se mais de inglês, consequentemente um acompanhamento um pouco mais de longo prazo, médio e longo prazo, né? Igual eu falei antes, o meu programa já teve 4 semanas. Depois eu aumentei para 5, que eu acho que precisava de um pouco mais, e agora são 8 semanas. Não quer dizer que você vai ser meu aluno, você só tem 8 semanas para estudar comigo. Eu dou um prazo bem longo para você estudar, justamente para te dar essa paz que você vai ter meu acompanhamento aí durante 12 meses. Mas a gente faz ciclos, rodadas de 2 meses, 8 semanas. Porque você não entra no meu programa e fica solto, né? Não, fica à vontade aí, assiste um vídeo aqui, estuda dia sim, dia não, semana sim, semana não, o tempo passa rápido, você não faz a prova. Você não tem resultado, eu não tenho aluno com resultado, nós dois vamos viver infelizes para sempre. De 2 em 2 meses a gente fecha o ciclo inteiro da prova inteira. Provavelmente agora eu vou espichar um pouco mais, talvez umas 10 semanas, para justamente ter esse músculo maior do inglês com acompanhamento, para você acertar, errar, acertar, errar, 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 acertar, acertar, errar, acertar, para você melhorar e conseguir passar na prova, beleza? Então, basicamente, nós vamos ampliar um pouco o nosso cronograma. Vai precisar de um pouco mais de inglês, um pouco mais de acompanhamento com professora de inglês, que inclusive eu tenho orgulho de falar. Fiz questão de ter na minha equipe uma professora de inglês para ajudar meus alunos. E de 2 questões novas, basicamente é uma só. Uma já existia, e essa questão nova, que é o Group Discussion, é basicamente um Retail Lecture grande. E aí nós vamos masterizar ela aqui. Beleza? Ficou claro? Eu vou responder as perguntas agora. Vamos lá. Ramon, a partir de quando saberemos quais serão as questões mais importantes? É informação empírica. Mas na verdade, verdadeira mesmo, essa informação, ninguém depende dessa informação para nada. Ela tá nas top 10, é importante, você tem que masterizar. E aí eu aloquei elas em 8º e 9º lugar. Se é 8º, 9º, 7º, 8º, 6º, é irrelevante, tá? Não precisa ficar apegado a isso não, tá, Ramon? Vamos ver aqui, ó. Lucas, isso vai valer para as provas feitas no Brasil também? O PTI é igual o McDonald's. Se você for lá no norte do Alasca e pedir um Big Mac, ou lá na Antártida, do lado do urso polar, o Big Mac vai ser igual. Quem tiver mais perguntas, é só mandar aqui no comentário do YouTube ou me mandar um direct no Instagram, beleza? Mas não deixem de baixar o guia definitivo atualizado. Tá? Esse aqui tá preto e branco, mas eu sugiro de vocês imprimirem, tá? Para vocês, isso aqui, acreditem, eu fiz tem um tempo já, só tenho revisado, né? Eu já revisei umas 5 vezes já. Mas tem 5 anos e meio que eu ensino o PTI, já fiz a prova 10 vezes e tenho mais de 435 alunos que já passaram na prova. Até hoje, se você me pagar $1.000 para você ter uma consultoria individual comigo, a primeira coisa que eu pego é isso aqui. Então não subestime isso aqui, eu quero que realmente vocês tenham esse documento, né? Esse guia definitivo, que é realmente o próprio nome já diz, para te ajudar aí, para te dar um norte. Se você não sabe nada do PT, você já vai começar do jeito certo, você vai passar aí 99% da galera. Dificultou muito o 79 mais, professor Lucas? Em vez de usar a palavra dificultar, eu vou colocar
numa forma que vai demandar mais de inglês. Vou deixar um pouquinho subentendido. Teoricamente, quem tem inglês bom não dificultou. Então a mensagem geral é estudar inglês. Estudar inglês. E ter acompanhamento de professor de inglês. Que no caso do meu programa, você vai ter eu com essa casca de crocodilo da prova e também a Evelyn, que é professora de inglês e também já fez a prova. E todas as dúvidas que ela tem, ela tira comigo. Né? Eu que treinei ela. Altamente qualificada, inclusive nas últimas lives que eu fiz com alunos que passaram com nota alta, eu sempre fecho a live assim, qual que foi uma coisa que você gostou no programa de estudando aí comigo? Ela falou assim, melhor coisa que tem que me ajudou a evoluir, a sentir o meu progresso, a ver que eu tô indo para a direção certa, é mandar exercício para Evelyn, ela corrigir e me dar o feedback. E detalhe, eu tenho o meu lado inspirador, né, que eu quero que vocês durmam com o olho aberto e tenham muita esperança na vida, né? Esperança move o ser humano. Quero que vocês se enxerguem do outro lado do muro passando na prova. Mas tem o meu lado também, que é a dupla personalidade. Eu faço assim, ó. Agora eu quero ser o seu melhor coach. Eu começo a puxar a sua orelha. Porque tem que ir pra academia. Se eu quero ficar forte e eu sou magrinho, inglês ruim, eu tenho que ir pra academia mais do que quem já nasceu com DNA bom. Tem homem e mulher aí que parece que nasceu com DNA de ouro, né? Não faz nada na vida e tem um corpo legal. Eu nasci mirrado. Eu tenho que ir pra academia em dobro, senão eu fico magrinho, chinfrim, que é o seu inglês. Se você tem inglês ruim, médio, mediano e tal, você tem que ter acompanhamento para você ir sentindo o seu progresso igualzinho. O sábio aprende com o erro dos outros. E aí você tá vendo aí o que o pessoal tá dando de feedback aí. Que é fazer exercício, mandar exercício, fez a diferença pra galera passar na prova. Beatriz, o Writing Dictation ainda pode acrescentar palavras extras? Eu nunca fui de falar isso, tá, Beatriz? Eu, pessoalmente, já fiz o teste, tá? Não gostei do resultado. E aí fica a critério de vocês. Não gosto dessa parte. Na diretriz oficial do PTI não fala nada sobre isso. E aí algumas pessoas falam que pode. O que minha experiência, é que eu escuto falar que uma pessoa lá no interior de Massachusetts, né, no interior da Bahia, tem um amigo que conhece uma pessoa que o irmão dela fez isso e tirou nota alta no listening. É isso que eu tenho até hoje. Eu nunca fiz isso, nunca aprendi isso em lugar nenhum dos professores que me ajudaram lá em 2018. Meus melhores professores, um era da Malásia, o outro era da China. Meus melhores professores não falavam isso. Nunca falaram isso. Então, eu sou contra. Mas aí cada um é cada um. Mas eu fui lá pessoalmente, né? Agora, se um aluno meu perto, que eu conheça, que eu saiba a procedência, né? Porque você pode falar comigo que você fez uma coisa na prova e fazer outra. Ó, esse é irmão desse. Então tem que ser uma pessoa bem confiável para olhar no meu olho e falar que fez isso e deu certo e que, né, mudaria meu método de ensino. Mas basicamente, galera, a mensagem é, vai precisar mais de inglês. E a mensagem que eu vou terminar aqui com isso é que eu sempre falei, desde a época de vários truques mais mirabolantes que se você nunca estudou, você nem imagina o que era. Que eu falava, galera, eu não tenho orgulho do meu método. Mas eu tenho orgulho da galera que passa e muda de vida. Eu sempre falei isso. Tá? Tem 5 anos e meio que eu falo isso. Desde essa época, quando tava a Lavonté funcionando, eu falava com as pessoas assim, ó, não deixa pra última hora. Não tem nenhum benefício de postergar a prova. Exemplo, às vezes você vai comprar uma passagem aérea pro Brasil, ou doméstico aqui na Austrália, ou doméstico no Brasil. Às vezes você fica na esperança assim, eu acho que vai ficar mais barato. Vou esperar. E às vezes dá certo. Às vezes o preço abaixa, você compra uma passagem de última hora, você viaja. No PTI, na residência aqui permanente, não tem nenhum benefício em deixar para depois. Não vai ficar mais barato, muito pelo contrário. Não tá ficando mais fácil. Você não vai ter mais tempo na vida. E se você ficar à la vontade, seu inglês também não vai melhorar. O que eu indico? Começa agora a estudar para o PTI. Sente o que você precisa do inglês e trabalhe ao longo do que você está estudando o PTI. Porque se você falar assim, beleza, Bernardo, já sei que precisa de inglês, eu vou
melhorar meu inglês primeiro. O tempo vai passar. Você pode fechar seu olho aí agora, pensar em algum amigo ou amiga que está aqui na Austrália muitos anos, não cresceu na vida, não aprendeu inglês, não melhorou o inglês e está só esperando a hora de voltar para o Brasil por obrigação. Você sabe o que eu estou falando? Talvez alguém bem próximo da sua vida. Talvez você. Eu não estou fazendo pouco caso disso não. Mas o Tony Robbins fala, urgência é poder. O senso de urgência que eu vejo que meus alunos que passam sempre têm, mesmo com medo, mesmo trabalhando muito, mesmo com o menino pequeno gritando na orelha, igual meu menino gritando na orelha aqui, mesmo trabalhando de madrugada, apesar de botou uma urgência, botou um prazo, fez a prova, ficou livre, agora nunca mais vai passar dificuldade na vida. Muito importante isso. Alguns meses ou poucos anos atrás, era outra tocada aqui com relação ao convite do governo, do visto permanente e também da prova de inglês. Agora já apertou um pouquinho mais. Daqui pra frente, digita aqui nos comentários. Você acha que vai? Agora tá no ponto mais difícil de passar na prova e de conseguir a residência permanente. Daqui pra frente a tendência é facilitar. Você acha que vai existir um momento como esse? Você sabe que não. Daqui pra frente é cada vez mais apertando a torneira. Mais seletivo é o governo. Mais concorrente é as coisas. Mais pessoas estão nascendo, né? Minha esposa está grávida, vou colocar mais uma pessoa no mundo. A população está crescendo. Então é isso que vocês têm que pensar. Tá? Se você tem a oportunidade de conseguir a residência permanente, você tem que começar a trabalhar agora saindo aqui desse vídeo. Se você quiser ajuda, me manda um direct que eu vou fazer o possível para te ajudar rápido. Beleza? Espero que eu tenha sacolejado vocês e nos vemos em breve. Eu quero conversar com cada um de vocês aqui no direct ou nos comentários aqui do YouTube. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, beijos, hasta luego.